conversa com o nosso menino. Porque conversar com a menina, as mães têm uma facilidade bem maior para fazer esse tipo de coisa. No entanto, não é, quando é a mãe para conversar com o seu menino, aí essa conversa se torna uma conversa um pouco mais complicada, né? Então, muitas mães me perguntam, Lena, quem é que fala com o meu filho? E, na verdade, não é, por que essas mães não conseguem falar, e muitas vezes até os próprios pais também não conseguem falar, então, em geral, é porque sente vergonha, outras vezes é porque acha que esse assunto de sexualidade não é um assunto para a mãe conversar com o menino, não é? Não é um assunto da mulher falar com um homem, porque parece incrível, mas a gente ainda traz muito disso na nossa herança cultural, sobre o conceito que a gente tem da sexualidade. Então, dependendo dos tabus, do conceito que cada um traz e carrega na sua vida, esse entrosamento, né, com o seu menino, essa capacidade de conversar com o seu menino, pode se tornar mais fácil ou mais difícil, não é? Principalmente se você tem como conceito de sexualidade que seja um assunto de intimidade que se fala mulher com mulher, mas quando chega na hora de conversar com os homens, esse assunto acaba ficando mais travado, não é? Outras vezes, as mães e os próprios pais também podem ter medo do julgamento dos filhos. Ai, que será que ele vai pensar de mim? O que será que meu filho, né, pode pensar de uma mãe que fala abertamente sobre esse assunto? Outras vezes, né, eles podem julgar que os meninos não precisam de nada disso, que os meninos, né, por si só já nasceram sabendo, né, essa muitas vezes a fantasia que a gente tem, né, que os meninos já nasceram sabendo de tudo, não precisa aprender de nada, que eles se viram, né, e com isso a gente vai perdendo a oportunidade de conversar com os nossos filhos, né, sobre sexualidade, principalmente quando a gente não tem conhecimento suficiente para poder trazer os assuntos que interessam para esse garoto sobre sexualidade. Então, nesse sentido, né, a gente muitas vezes deixa de conversar com eles e a gente fica aí, né, jogando essa batata quente. Quem é que deve conversar? É a mãe ou é o pai? Deve ser o pai, porque o pai é homem, então para ele fica mais fácil falar, né, dos acontecimentos que teve na sua vida, ou eu, como mãe, também posso fazer esse tipo de coisa? Olha, gente, fala com o filho a pessoa que o filho se sente mais seguro para falar. Não é? A gente já viu aqui que para falar sobre sexualidade, um dos pontos mais importantes é o seu filho sentir segurança psicológica para poder trazer esse assunto à tona, não é? Então, se seu filho se sente à vontade com você, se sente seguro, ele sabe que aquilo que ele falar, você vai ter condições de suportar, você vai ter condições de acolher. Você sabe, se ele disser alguma coisa, que é algo que você não concorda, que foge às suas expectativas, que você vai se sentir capaz de entender o ponto de vista dele e trazer aquilo que ele pensa, né, juntamente com o que você pensa, para juntos criarem um novo conhecimento, esse filho se sente mais acolhido. Se ele percebe que aquilo que você tem para falar para ele é uma informação, é algo que ele nunca pensou, que ele nunca soube, ou que é uma coisa não necessariamente nova, mas explicada de um jeito que ele passou a entender, ele começa a perceber, poxa vida, vale a pena aprender com a minha mãe. E se ele percebe que você o escuta, que você é capaz de ouvi-lo, que você não fica ali interrompendo, nem trazendo, né, aquele discurso pronto, ele vai perceber o quê? Puxa vida, dá para interagir com a minha mãe, eu falo, ela escuta. E aí quando você escuta, você fala algo que ele de fato está lhe perguntando, ou ele de fato está querendo saber. E essa interação acaba podendo acontecer. Então, quando essa segurança psicológica existe,
esse filho vai conversar, seja com a mãe ou com o pai. Ou seja, depende dessa pessoa que conseguiu conquistar e cativá-lo para que ele pudesse interagir nesse assunto, não é? Então, como vocês podem ver, isso não tem nada a ver com o gênero do pai e da mãe. Tem a ver com a sua capacidade de conversar com seu filho.